pode ser meio longa, mas não é ao mesmo tempo, para que você compreenda algumas coisas que a palavra mostra com muita claridade, mas que também nós temos que ter um controle sobre isso aí. A gente aprende, porque a gente não conhece a palavra e a verdade, a ter um comportamento muito assim, entregue àquilo que acontece. De um modo geral, as pessoas se entregam à situação que está vivendo. E tudo aquilo que a gente passa mexe muito com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E isso aí pode trazer determinadas marcas ou estigmas, vamos dizer assim, e a gente acaba acreditando nisso aí. Isso pode ser um prejuízo para o nosso crescimento, para o nosso progresso. Alguém está entendendo o que eu quero dizer? Eu vou desenrolar um pouquinho mais para você entender, mas abre a tua Bíblia lá no Isaías capítulo 53, que é um capítulo que fala sobre a redenção. E é claro que isso aqui é um verso que fala sobre Jesus. E há uma descrição aqui a respeito da pessoa de Jesus, vamos dizer assim, entre aspas, do sofrimento. Acompanha com alguém se você não tem a Bíblia. Isaías capítulo 53, eu leio o verso número 3, falando sobre Jesus, e diz assim: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. É claro que isso aqui são palavras proféticas falando a respeito do Senhor Jesus, da obra, do trabalho que ele precisava fazer. Verso 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Pastor, eu me encontro assim, eu sou assim, eu estou vindo dessa maneira. Preste bem atenção. Homem de dores e que sabia o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado de novo. Dele não fizemos caso. Vamos pular um pouquinho, verso número 7. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. E ele não abriu a sua boca. E é claro que você entende que Jesus passou por um sofrimento físico, que ele precisava fazer sobre isso. Mas isso aqui pode se enquadrar muito bem no sofrimento de alma, de situações que a pessoa está vivendo. Exatamente assim, sendo triturado no seu interior. Ok? Vamos lá, um pouquinho mais à frente, verso número 10 ainda. Todavia, o Senhor agradou moê-lo. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele der à sua alma uma oferta pelo pecado. Alguém está entendendo isso aí? Ok, vamos passar para o Salmo. Vamos para o Salmo número 22, porque é um salmo também profético, falando a respeito do Senhor. Salmo de número 22. Salmo de número 22, eu leio o verso 1, falando sobre Jesus, que a sociedade bíblica coloca aí um sofrimento. E a vitória do Messias diz: Deus meu, por que me desamparaste? Alguém se lembra dessa frase? Jesus disse isso, né? Na cruz. Pois é, olha como ele descreve isso. O que se acham de longe de mim, de minha salvação, as palavras do meu bramido, disse ele. Verso número 2 diz assim: Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Verso número 7. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios, meneiam a cabeça. Veja aí, verso 14. Verso 14. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro em mim. Eu estou lendo alguns versos com você para você compreender, e existem mais, falando um pouquinho desse processo da natureza nossa, enfrentando situações, sabe? Jesus, ele veio a esse mundo sabendo aquilo que precisava enfrentar. E é claro que ele passou por toda essa, vamos dizer assim, essa avalanche de sentimentos ligado a esse sofrimento que ele teria que enfrentar. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui prova o perfil emocional que Jesus também passou, que muitas vezes nós nos encontramos por várias situações, ou a gente possa enfrentar. Jesus, deixa eu dizer isso, ele suportou isso aí, mas ele suportou da maneira própria. Ok? Ele suportou da maneira própria. Então, Jesus, ouça bem, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: como é que alguém em tamanha fraqueza, e foi o caso dele nessa questão, das suas emoções, de sentimento, no desprezo, nas angústias que ele passou, como é que Jesus obteve força para se tornar o autor da redenção? Porque, na prática, o que a gente vê, e falando sobre essa questão da
da restauração da nossa autoimagem, as pessoas elas são derrubadas pelos seus sentimentos e elas não enxergam isso. E a gente vai aprendendo via palavra, e se eu quero vencer as situações que eu enfrento, eu tenho que tomar uma decisão, uma escolha, não com base no que eu sinto. Como cresce nos dias de hoje as pessoas que têm pena de si mesmo? Isso é um dos maiores prejuízos sobre a humanidade, é o cara sentar no cantão e ficar lá, o que está acontecendo? Tem pena de mim mesmo, porque minha vida é assim, assado, tudo acontece comigo, eu sou para-raio e tal e tal. Ele está deixando ser governado e controlado por toda uma avalanche de sentimento que está marcando ele. Eu não posso ser marcado pelo sentimento, eu não preciso, porque você vai descobrir na palavra que você foi marcado pelo sangue de Jesus, propriedade dele. E o que tem mais? Uma identidade da qual nós temos que descobrir na palavra. Preste bem atenção. Para que eu possa recuperar uma imagem, a imagem verdadeira que esse livro mostra, eu tenho que dizer não para aquilo que o sentimento diz para mim. Diga um amém nisso aí. Mas vamos seguindo aqui que você vai entender. Jesus, na verdade, ele obteve forças para vencer tudo isso, porque ele passou isso. Ele chegou até o final. Ele obteve força para vencer. Pastor, ele obteve isso para vencer porque sabe como é que é, né? Jesus era Deus. Sim, ele é 100% Deus, mas ele viveu 100% como homem. E ele venceu como homem, para que eu e você também possamos vencer. Alguém entende? Então Jesus, ele conquistou de novo o direito da vida e restaurou a cada um de nós como homem, porque legalmente precisava ser assim. Há uma descrição aqui interessante, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, vá lá comigo, no verso número 5. Filipenses capítulo 2, verso número 5, falando sobre Jesus se despojando da sua divindade. De que maneira então ele viveu, pastor? Ele venceu aqui, ele venceu como homem. Da mesma maneira, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, assim como nós. Diga aleluia. Então o apóstolo Paulo diz assim, acompanha comigo. Capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Olha aí agora, verso número 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente e até a morte, e morte de cruz. Então esse é um verso para te provar que Jesus não venceu porque ele era Deus. Ele venceu porque ele soube lidar com as fraquezas da humanidade. Você também pode vencer. Fala para o teu irmão, você também pode vencer. Olha, eu vou dizer para vocês, isso aqui tem derrubado as pessoas direto. Às vezes as pessoas têm um conceito de si mesmo totalmente errado e são infelizes porque vivem acreditando num conceito de um sentimento. Deus nos ensina via esse livro para que nós possamos vencer as fraquezas da humanidade. Eu preciso receber essa palavra como ela é. E assumir um comportamento com base naquilo que eu acredito que Deus escreveu a meu respeito. Não importa o que as pessoas digam a meu respeito. Claro, se eu não estiver fazendo bobagem, aleluia. O que é importante é o que Deus escreveu a teu respeito e a meu respeito. Diga aleluia. Isso aqui é a chave. Jesus sabia disso. Então, eu digo para você que Jesus ele conviveu com a sua fraqueza humana, é claro, sem pecado, todos os dias em que ele viveu na terra. Como definição, mais ou menos, deixa eu adiantar, porque eu tenho coisas para a gente conversar, mas eu poderia dizer para você que, como uma definição de fraqueza, é a falta de força suficiente para suportar uma pressão, seja no caráter das emoções, no sentimento, até na moral, até física.
Então eu digo para você que a fraqueza humana, ouça bem, ela faz parte da vida do homem, da natureza não recriada. Quando a Bíblia declara, vá comigo a 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, você vai compreender, vai prestando atenção. Diga assim, estou ligado. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Diz assim, assim se alguém está em Cristo é new creation, nova criatura. As coisas antigas já, eis que se fizeram novas. E outras traduções fizeram novas todas as coisas. Quando nós recebemos a Jesus e a gente aceita esse sacrifício, a gente abraça a pessoa de Deus, nós somos transformados no nosso espírito. Nós somos agora novas criaturas. O processo da redenção é um processo, é claro, que envolve a minha alma, o meu corpo, o meu espírito, mas quem foi transformado foi você, sou eu, meu espírito, diga aleluia. Mas já tem essa parte da humanidade nossa, da nossa alma, o nosso corpo, essa fraqueza que não foi recriada, mas justamente com base em verdades eu vou trabalhando as fraquezas. É por isso que andar com Deus é maravilhoso, que nós vamos sendo transformados de dia após dia. Nós vamos lidando com isso e sabendo controlar e dominar essas inclinações que podem deixar a gente numa situação muito ruim. Faço uma pergunta para você. Você acredita que você eu sou aquilo que eu penso que eu sou? Ou eu declaro que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou? Isso é muito importante. É uma pergunta boa. Isso é um perigo grande, gente. Sabe, o inferno, ele tem essa facilidade em sugerir, em trazer uma ideia ao teu pensamento e ao meu, completamente errada a respeito de quem nós somos. Justamente para te quebrar. Para pensar nisso aí. A Bíblia declara que nós somos novas criaturas, redimidas pelo sangue de Jesus. Eu sou corpo de Cristo, sou filho do Deus Altíssimo. Deus nos valorizou. Por que a gente ouve tanto pensamento de desvalor? Boa pergunta. O que Deus faz, o inferno quer fazer o contrário. Então eu tenho que descobrir e ver a verdade de que lado eu vou ficar. Quem eu sou? Não sei quem sou. Sou? Não sou? Sou ou não sou? Esse é um problemaço. E muitos crentes não conhecem a identidade que Deus nos deu via sua palavra em Cristo Jesus, mas vivem com uma identidade do passado, alguma coisa está agarrado talvez há anos. Está todo mundo prestando atenção, glória a Deus. Então eu digo para você, eu quero repetir, a fraqueza humana ela faz parte da natureza, mas não é ela que vai me derrotar, ela me derrota se eu não lidar de maneira própria com ela. Porque nós somos novas criaturas e nós temos a verdade em nós temos que lidar de maneira certa com isso. Isso aqui foi uma das grandes liberdades da minha vida, é descobrir quem nós somos em Cristo Jesus para nós vivermos dessa maneira. Então, todos os dias, eu digo para você, nós temos que lidar com essa parte não recriada da nossa natureza humana, que mexe nas emoções, nos sentimentos e tantos pensamentos que vêm sobre a nossa cabeça. Deixa eu dizer outra coisa para você, a fraqueza humana não pode ser anulada, óbvio, eu não posso arrancar ela de mim. Eu sou nova criatura, você é um ser novo, é uma nova criatura em Cristo Jesus, diga amém. Pastor, mas eu quero dar uma olhada. Creia, é verdade. E quando a gente começa a viver essa realidade, que é a realidade da palavra, as coisas ao redor mudam. Eu não fico mais impressionado por um pensamento ou por um sentimento. Eu não deixo controlar mais a minha vida. Uma fraqueza, ela não pode ser anulada, mas eu e você, nós temos que exercer um controle, um domínio. Você só exercerá domínio e controle com base na verdade. Temos que descobrir isso. Pastor, onde é que está isso que eu quero ver? Está na palavra?
Eu tenho que fazer escola bíblica. Ano que vem, quem não fez escola bíblica tem que fazer. Descobrir a sua identidade em Cristo Jesus. De novo eu te pergunto, como é que a gente convive com essas fraquezas? Como é que eu posso vencê-las? Veja, em Hebreus capítulo 4, dá uma declaração de que Jesus justamente ele passou por isso nessa humanidade para que ele pudesse nos ajudar. Diga aleluia. Você sabe que a maior derrota, se você for fazer uma análise, uma estatística na vida do homem, você vai ver que a maior derrota na vida dele é não saber lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. É a maior derrota. Estou dizendo para vocês. Porque se eu não sei lidar com isso de maneira própria, o inferno usa isso para trazer uma identidade para mim e eu abraço aquilo e eu vou vivendo daquela maneira. Eu vivo completamente desfigurado daquilo que Deus já fez na cruz do Calvário para me libertar disso aí. Então, Hebreus capítulo 4, verso número 15, veja o que está escrito aí. Diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas, olha aí, fraquezas de novo, olha aí. Fraquezas humanas. Antes foi ele, Jesus, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, óbvio. Acheguemos então, verso 16, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Diga glória. Eu quero dizer uma coisa para você, muitas vezes a gente compreende que chegar ao trono da graça é uma questão de oração, de falar com Deus, é maravilhoso isso. Mas o que vai trazer resultado é quando você enxergar na palavra quem realmente você é. Eu preciso olhar para esse livro. Esse livro é a verdadeira imagem sua. Redimido, valorizado, amado. Eu vou falar um pouquinho no próximo domingo sobre essa questão de amor, que se você não percebe que Deus te ama, como é que você vai amar você mesmo, amar as pessoas? Porque isso hoje é um problemaço. Jesus disse, esse era o mandamento. O mandamento caiu nisso aí, amará o teu Deus como a ti, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, amará o teu próximo como... Mas as pessoas não se amam. Como é que vai amar quem está do lado de fora? Pastor, eu sou um bagulho, eu não gosto de mim, eu quero me enterrar, eu quero morar no bueiro. O cara está desesperado por dentro. Por quê? Com base numa opção de informações, de sentimentos e coisas que ele está abraçando isso aí. A pessoa abraça isso aí. Essa é a doença que cresce demais, o inferno sabe. Ele está detonando a vida de pessoas. Se eu tenho uma visão completamente desfocada e errada de quem eu sou, como é que eu vou prosseguir? Pergunto para você, como é que eu vou vencer os combates, as lutas, as situações que eu enfrento? Uma das coisas mais importantes, queridos, que se você perder, vamos colocar isso no lado físico, se você perder a sua identidade, quem você é, já era, acabou, eu não sei quem eu sou, não sei. Não sabe mais nada, não sabe de onde veio, de onde vou, na sua casa, se trabalha, o que você faz, das piores coisas que tem. A pessoa fica perdida, mas isso tem acontecido nas emoções, no sentimento por dentro, nessas fraquezas. Deixa eu dizer uma coisa para você, esse livro, em termos de toda a verdade que tem a meu respeito, tem que prevalecer. Eu tenho que abraçar isso aí. Então, as fraquezas humanas por si mesmas, elas não constituem um erro ou um pecado. Porque vem sobre a minha vida, sobre a tua. Mas ela vai, aos pouquinhos, minando uma resistência, sabe? Vai se tornando cada vez mais assim, vulnerável. A gente vai se abrindo a essa tentação de abraçar aquilo ali. E daqui a pouco isso gera um erro mesmo. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo dá uma declaração. Ele diz assim no verso 13, aquele que está de pé, cuidado para que não... Eu digo para você que essa é uma área onde é muito perigoso. 1 Coríntios 10, 13. O que está escrito aí? É 12. Então é o 12, perdão.
1 Coríntios 10, verso 12. Achei. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Essa infiltração, sabe, gente, das coisas erradas, de pensamentos errados que mexem com a gente, para destruir o nosso interior, nós temos que tomar um cuidado, porque muitas vezes acabam sendo pontos de apoio para justificar situações. Acabam justificando. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, essa é a minha maneira de ser. Tudo mexe comigo. Ah, eu realmente não aguento mais. Aí eu começo a embrulhar por dentro. E eu me entrego a isso aí. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não se entregue àquilo que você sente. Os sentimentos, eles são traiçoeiros. Deixa eu ler uma passagem que eu amo demais. Isso aqui é uma lição de fé para você compreender. Salmo 42. Aleluia! Hoje você vai ficar desembrulhado por dentro. Aleluia! É, pastor, eu estou precisando me desabrochar. Olha aí, Salmo 42. No verso número 3, eu leio o 5 primeiro. O próprio salmista diz assim, ele começa dizendo assim, por que está abatida a minha alma? Verso 5. Por que você se perturba dentro em mim? Verso número 3. As minhas lágrimas, aquilo que eu sinto, aquilo que está mexendo comigo. O salmista diz assim, isso aí tem sido o meu alimento dia e noite. Esse é o prejuízo. Porque se já tornou alimento, é porque você aceitou aquilo. Eu me entreguei, eu estou comendo isso aí. Não, querido, isso aqui é um perigo muito grande. Então ele diz lá, tem sido o meu alimento dia e noite. Eu quero dizer para você, se você quer ter a tua imagem preservada, a tua autoimagem preservada, a tua identidade preservada, quem verdadeiramente você tem que se alimentar da verdade. Ok? Diga amém, bem forte mesmo. Eu preciso me alimentar da verdade. A verdade tem essa capacidade de ir clareando e nos mostrar quem somos, nos posicionar. Mas aqui o salmista está dizendo que ele se alimenta justamente do contrário. Ele se alimenta dessas fraquezas, dessa avalanche de coisas que mexe com ele, tem sido meu alimento de noite. E veja que isso é perigoso, eu já falei para vocês. Porque isso aqui leva a isso, olha, enquanto essas lágrimas, os meus sentimentos, esse turbilhão interior aí me dizem, o meu Deus, o teu Deus, onde é que está? Olha só. Isso aqui é o maior falso que tem, né? Eu sei onde Deus está em mim. Ele está em mim todos os dias. Ele me fortalece, Ele é meu amigo. As pessoas não sabem, a igreja ela precisa aprender a tirar a sua força daquilo que Deus já disse. Tem gente aí vivendo dentro da igreja situações tão complicadas, já não sabe nem mais se Deus é poderoso para livrar ou acontecer alguma coisa. E outros sentimentos batem, como por exemplo, pastor, quer saber? Eu acho que Deus me esqueceu de mim. Se esqueceu, né? Se esqueceu de mim. Me abandonou. Não, isso não é verdade. Por quê? Porque nós estamos nos alimentando daquilo que é errado, dessas fraquezas, das coisas da humanidade, das pressões que nós enfrentamos nesse mundo de trevas, que levanta isso no nosso interior. Eu vou dizer, só você pode trabalhar isso. Eu não posso fazer por você, mas nós temos que fazer via palavra. Por mais que eu sinta qualquer coisa, eu estou sentindo. Vamos dar uma conferida. Está na palavra? Isso é verdade? Não. Então não é. Então não aceita. Se posiciona com base no que Deus disse. Nós não vamos vencer se eu não estiver posicionado no que Deus disse. No sentimento eu não chego nem do outro lado da esquina. E isso tem acontecido.
O inferno, ele promove situações para mexer comigo e com você por dentro, justamente na parte da humanidade. Jesus passou isso. Alguém se lembra que Jesus na cruz do Calvário disse para os discípulos: olha, minha alma está angustiada até a morte. E ele disse assim: ó, vamos sair daqui que para lá eu não vou para aquela cruz não. Um abraço, tchau. Mas Jesus se posicionou com base na palavra, naquilo que ele precisava fazer. Ele estava fortalecido no seu espírito suficientemente, com verdades, para suportar e vencer aquilo ali. Eu quero te dizer para você que Deus ele te fortalece no teu espírito com verdade de tal maneira que você pode vencer isso aí. Se eu deixar isso dominar, eu começo a viver uma vida desanimada, triste, para baixo. Com base no quê? No mau engano. Porque eu estou sentindo. Estou sentindo.